Olá, gravidinhas! Vamos conversar sobre cômodas hoje? Nós resolvemos trazer esse assunto para vocês porque nós recebemos muitas dúvidas sobre cômodas. Será que eu preciso realmente de uma cômoda? Será que vale a pena investir numa cômoda? Gente, como mãe, eu respondo que sim. Você vai usar uma cômoda, a cômoda vai ficar por muito tempo no quartinho do seu bebê. Depois ela acaba sendo utilizada de várias formas. Dependendo do modelo da cômoda, você pode até aproveitar em um outro ambiente da casa, se for uma cômoda que tiver um design mais legal, enfim, mais moderna, até mesmo as provençais, que são maravilhosas, dá para colocar num hall, numa sacada, enfim, gente, vale a pena você investir sim numa cômoda. Nós recebemos muitas perguntas, então nós vamos responder algumas perguntas pelo Stories e as outras a gente vai pelo direct, tá bom? Então vamos lá, vamos começar? Bom, gente, a primeira pergunta é da Paula, ela pergunta o seguinte: por que a cômoda é tão importante? E eu tô aqui exatamente para mostrar para vocês, ó, como isso funciona, tá? Essa cômoda, por exemplo, ela tem 90 centímetros de largura. 90 centímetros de largura, gente, é a medida mínima para que você tenha, igual tá ali, ó, o trocador, não sei se tá dando para ver, e o kit higiene. Até coloquei aqui uma bonequinha em cima para você ter uma ideia de como que fica um trocador e um kit de higiene em cima da cômoda de 90 centímetros, tá? Gente, é nessa cômoda que você vai fazer todas as trocas do seu bebê durante os 2 anos. É o único lugar que você consegue trocar o bebê e ter tudo à mão, com facilidade. Cotonete, fralda, pomadinha. E aí você deve estar pensando, né? Mas eu não posso trocar o bebê na cama? Não posso trocar o bebê no sofá? Pode. Mas, gente, a prioridade é o conforto da mãe. Lembrando, né? A prioridade é o nosso conforto. Por quê? Porque a gente vai estar numa nova rotina. Nós estamos nos conhecendo como mãe, conhecendo o bebê. A gente, né, é um momento cansativo, um momento maravilhoso, um momento, meu Deus, é o melhor momento do mundo, mas é um momento que exige muito da mãe. Então, o fato de você ter um lugar que é a cômoda, com tudo que você precisa para as trocas, porque pensa, gente, você acaba trocando 7, 8 vezes o bebê por dia. Tem as trocas da noite também, porque geralmente quando o bebê mama, no comecinho, o bebê, ele troca a fralda. É uma rotina intensa. Ter um espaço para que facilite a sua vida não tem preço, gente. Eu me lembro que eu tentei várias vezes trocar em cama, em sofá. E quando você usa água morna, porque o lencinho umedecido às vezes tem muita química, o seu bebê não consegue usar o lenço umedecido, só nas saídas. E em casa, né, nada mais do que um produto natural, um produto mais barato também, pro dia a dia. Então você acaba usando muito água morna e algodão. E você leva algodão e água morna pra cama, o bebê não quer trocar, o bebê foge, derruba a água, molha o seu edredom. Então, você imagina o estresse desse momento? Então, gente, se eu tiver que indicar uma peça para vocês comprarem e investirem, é a cômoda e a poltrona, tá? Porque vocês vão usar muito. Mas voltando aqui para o assunto da cômoda, tá? Então, respondendo a pergunta da Paula, é muito importante para esse processo de troca de fraldas. Bom, segunda pergunta, gente. Segunda pergunta da Denise. Ela pergunta o seguinte: qual é a altura ideal de uma cômoda? Gente, a altura média, as cômodas para trocas de fraldas, elas têm mais ou menos um padrão, tá? Existe uma variação aí de 5 a 10 centímetros, dependendo dos modelos. A altura gira em média de 89 centímetros até uns 95, tá? A diferença realmente é pequena. Vamos pensar em 90 centímetros de altura, por quê? Porque, ó, de novo, para você trocar fraldas, você precisa ter um conforto da sua lombar. Não sei se vocês lembram, mas quando a gente lava a louça em pias muito baixinhas, não dá uma dorzinha nas costas? Então, imagina, para troca de fraldas é a mesma coisa. As trocas são intensas, com muita frequência. Então, você precisa ter um móvel com a altura adequada.
Adequada. E aí, gente, eu já aproveito e já faço um gancho com uma outra pergunta que a gente recebeu do Pedro, que é a seguinte: consigo aproveitar a minha escrivaninha para trocar o bebê? Consegue, gente, só que a escrivaninha, ela tem 75 centímetros, tá? Em média, de altura. Ela foi feita para você sentar, né? E para você desenvolver lá seu trabalho. Ela não foi feita para troca de fraldas. Então, quando você utiliza uma escrivaninha como troca de fraldas, você não vai se sentir confortável por causa da lombar que eu acabei de comentar com vocês, mas principalmente você não vai se sentir segura em trocar o seu bebê ali, porque ela é mais baixa. Uma coisa super importante para a segurança é nunca saia de frente com o seu bebê. Você vai colocar o seu bebê no trocador, você vai ficar na frente do trocador, você vai trocar o seu bebê e você vai tirar o seu bebê de lá, tá? Então, no caso da escrivaninha, o que acontece? A escrivaninha, por ela ser mais baixa, ter 75 centímetros, faz um teste na sua casa. Coloca uma boneca ali em cima. Você não consegue tá junto do seu bebê, né? Porque olha a diferença, tá vendo? Você tá junto com o seu bebê, ele tá aqui, ó, bem pertinho de você. Se você colocar a boneca aqui embaixo, fica totalmente diferente. Então, você não vai se sentir confortável, mas principalmente você não vai se sentir segura. Então, gente, como que você resolve esse problema? Você pode chamar um marceneiro, pede para ele fazer uma base de uns 15 centímetros de altura, pela profundidade da sua cômoda, mais ou menos uns 80 de comprimento, e para você colocar essa base em cima da sua escrivaninha e aí sim trocar o seu bebê de uma maneira mais assertiva, tá? A gente costuma indicar muito essa solução e dá certo. Uma outra pergunta é também, posso usar a cômoda que eu tenho em casa? Essa pergunta foi feita pela mamãe Tatiana. Pode, desde que você consiga ter uma cômoda, um móvel com cerca de 90 centímetros de altura por pelo menos 90 centímetros de largura e, no mínimo, 45, 50 centímetros de profundidade. Se você tiver um móvel com essas medidas, você consegue aproveitar para troca de fraldas. Se por um acaso esse móvel for um pouquinho mais baixo, você pode fazer o que eu acabei de comentar, colocar uma base para aumentar a altura. Agora, se ela for menorzinha, se ela tiver cerca de 70 centímetros ou menos, não é muito indicada porque você não consegue ter o kit de higiene em cima e ele faz muita falta durante esse processo. Gente, então mostrando aqui pra vocês, ó, essa cômoda aqui, ela tem 90 centímetros de largura. A gente fala 90, mas 90 é o mínimo. Se você tiver uma cômoda maior, melhor ainda, tá? A gente tá trabalhando aqui com o mínimo. Então, mínimo de 90. Por quê? Porque o trocador, ele tem cerca de 70 centímetros. No mercado existe uma variação de 70 e 80 centímetros de comprimento. O nosso aqui da Dona Angélica Baby é de 70 centímetros, tá? De comprimento por 50 de profundidade. Então, para você ter o trocador e o kit de higiene que vai facilitar o seu dia a dia para troca de fraldas, você precisa ter uma cômoda de 90 centímetros no mínimo de largura por 90 centímetros de altura por no mínimo 45 de profundidade. Então, se o seu móvel tem mais ou menos essas medidas, ok, vai dar certo. E continuando aqui com as perguntas, a próxima pergunta é da Alessandra Mechará. Ela pergunta o seguinte: qual que é a melhor cômoda? Gente, a melhor cômoda é a cômoda que vai te oferecer o melhor conforto para troca de fraldas. O objetivo aqui é a gente falar sobre a funcionalidade de trocar a fralda, né? Depois, se você comprar, foi o que eu falei, se você comprar uma cômoda com um design maravilhoso, você pode aproveitar na sua casa, ou você pode sim aproveitar a cômoda durante muitos anos no quartinho do bebê, mas a gente tem que pensar na funcionalidade. O legal, gente, é vocês, se possível, irem até a loja, porque vai depender muito também da altura da mamãe. Às vezes a mamãe é um pouco mais alta, como eu. Às vezes ela é um pouquinho mais baixa. Então, é legal você testar, você ficar na frente, você ver se você se sente confortável com aquela altura de cômoda.
Um outro item importante, deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente, é a corrediça telescópica. Eu vou bem pertinho. Essa corrediça aqui, tá vendo? Olha, da gaveta, é o mecanismo que faz abrir e fechar a gaveta de uma cômoda. Ela faz toda a diferença, virar, toda a diferença, porque ela garante a durabilidade do mecanismo de abrir e fechar e ela é segura. Com essa corrediça, o bebê não consegue arrancar a gaveta. Então, é super importante você observar se a cômoda que você está comprando tem corrediça telescópica. E pra gente encerrar, a última pergunta, que é da mamãe Aline. Uma cômoda é segura? Ela é segura desde que você não deixe o seu bebê, em hipótese alguma, em cima da cômoda sozinho. Então, quando você vai trocar o seu bebê, você precisa ficar na frente, encostada, né? Você vai trocar seu bebê. Você tem que ficar aqui. Trocou o seu bebê? Pega o seu bebê, tira da cômoda, coloca no berço e aí você pode voltar para, enfim, jogar a fraldinha na lixeirinha, fazer o que você tem que fazer, organizar ali, dar uma limpadinha, tá bom? Então, ela é segura desde que você tenha uma atitude segura. E ela realmente, ela é uma peça muito importante porque, como eu falei, é onde você consegue trocar o bebê tendo tudo à mão.